Vamos à nossa rápida revisão das operações que nós podemos fazer com os números naturais e os números inteiros. Os exercícios do dia 1 e do dia 2 são pautados nesses dois conjuntos numéricos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de números naturais, estamos falando aqui de números inteiros e positivos. Começa no zero e vai ao infinito positivo aqui. Certo? Vamos lembrar da reta numérica, o que nós temos. Então, os números naturais são quantidades inteiras e positivas. Quando a gente fala de operações fechadas com os números naturais, nós temos a operação de adição e a operação de multiplicação. O que são operações fechadas? As operações fechadas são aquelas que, se eu somar dois números inteiros e positivos, eu vou ter como resultado um número inteiro positivo. Se eu multiplicar dois números inteiros positivos, eu vou ter um outro número inteiro positivo. Então, tanto os números que eu vou somar ou multiplicar estão no conjunto dos naturais, quanto os resultados que eu vou obter fazendo adição e multiplicação com eles. Não é fechado em subtração porque, de repente, eu posso subtrair um número por outro e dar um número negativo. E aqui no conjunto dos naturais nós não temos números negativos, certo? Ou numa divisão, por exemplo, se eu fizer 5 dividido por 2, vai dar 2,5. E eu não tenho como representar isso aqui no conjunto dos naturais. Ok? Então, é fechado somente em adição e multiplicação o conjunto dos naturais. Depois, nós temos o conjunto dos inteiros. No conjunto dos inteiros, eu tenho os naturais, mais a representação negativa desses números, que também são inteiros. Mas eu posso representar valores negativos, numa ideia de valores que estejam faltando ou valores que sejam muito baixos, a gente consegue representar com os inteiros. Uma temperatura, por exemplo, a gente consegue avaliar temperaturas abaixo de zero, em frio extremo, né? A gente consegue representar aqui. Aí, operações fechadas que nós temos com os números inteiros. Aqui eu já consigo fazer adição, multiplicação e subtração. Por quê? Adição e multiplicação nos números do conjunto dos números naturais, como nós já vimos, e aqui entra a subtração, porque agora é possível eu subtrair um inteiro positivo por outro e o resultado vai me dar um negativo, por exemplo. Se eu fizer a subtração de 2 menos 4, eu vou ter o quê? Vai me faltar 2, então eu representar com menos 2, ok? Então, nos números inteiros, agora a gente fecha a operação da subtração também. A operação de divisão, ela só estará fechada quando nós estivermos estudando números racionais, que são os números com casas decimais, as frações, representando, onde a gente vai conseguir representar um número menor do que um inteiro. Aí a gente consegue ter a divisão, mas vai ficar para depois. Essa semana a gente vai estender os nossos estudos aqui com os números naturais e inteiros. As operações matemáticas que nós vamos utilizar aqui são as 4 operações matemáticas fundamentais, mas com números inteiros. Vão fazer divisão? Sim, só que as divisões elas terão quociente inteiro, porque estamos estudando apenas naturais e inteiros. Então, os exercícios que vocês vão fazer não teremos resultados fracionados ou resultados com casas decimais. Teremos resultados inteiros. As regras de sinais, elas são separadas. Eu tenho uma regra de sinal para adição e subtração e uma outra regra de sinal para multiplicação e divisão. Não é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter o cuidado de analisar qual é a operação que nós estamos tratando. Então, a regra é, sinais iguais você soma, sinais diferentes você subtrai. E sempre vai manter o sinal do maior número entre essas operações.
Quando nós formos para multiplicação e divisão, a regra muda, ela simplifica, porque eu não mudo qual operação matemática eu vou fazer, eu simplesmente vou analisar os sinais. A regra da multiplicação é a mesma regra da divisão. Sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo, ponto. E se é multiplicação, você multiplica, se é divisão, você divide. Simples assim. A precedência de operadores quer dizer a ordem com que as operações elas vão ter que ser executadas dentro de uma expressão numérica. E aí a gente tem que seguir essa ordem aqui. Primeiro, os agrupamentos, que são parênteses, colchetes e chaves. Segundo, vou observar para ver se tem potência ou raiz quadrada, raiz cúbica na minha expressão. Terceiro, multiplicação e divisão. E por último, é adição e subtração, sempre obedecendo às regras de sinais. Então, olha aqui nessa primeira expressão, a gente não tem nenhum delimitador. Então, já pula a primeira precedência. A gente vai verificar se tem potência ou raiz. Também não tem. Vai para a próxima. Multiplicação e divisão. Opa, eu tenho uma multiplicação aqui. Então, é ela que a gente vai executar primeiro e depois a gente vai executar o que sobrou. Então, a primeira coisa, copia aquele que a gente não vai usar naquele momento. Primeiro eu vou fazer multiplicação. Então, 5 vezes 3, 15. E quem eu não usei, eu copio. Ok, agora observa de novo, nós só temos adição e subtração, então a gente já cai lá para a última ordem, que é a da adição e da subtração, e a gente vai fazer na ordem em que segue os números aqui, ou eu posso utilizar as regrinhas de sinais. Soma todos os números positivos, vai dar um número positivo. Soma todos os números negativos, eu vou ter um resultado com número negativo. E por último, eu vou fazer uma subtração, porque sinais diferentes subtrai, mantém o sinal do maior. Nesse caso aqui, eu tenho 2 mais 15 dá 17. 17 menos 1, eu vou ter 16. A segunda expressão a gente tem parênteses. Esse parênteses aqui eu só tô com um número dentro dele. Mas por quê? Porque nós nunca podemos deixar dois sinais juntos. Se eu tiver um número que é negativo, ele eu vou colocar entre parênteses. Colchetes é a minha segunda ordem que eu vou utilizar. Então, eu vou olhar tudo que tem dentro aqui desses colchetes e eu sei que eu vou ter que multiplicar 5 vezes menos 3. Então, eu copio todos os outros que eu não vou utilizar. 5 menos 3 mais menos 15, porque sinais diferentes, negativo na multiplicação, menos 1. Dentro dos colchetes agora, a gente ficou com uma subtração aqui, ó, de números negativos. Então, menos 15 menos 1... Se os sinais eles são iguais, eu vou somar e vou manter o sinal negativo, porque o maior aqui é o 15, e são iguais, então eu mantenho ele. 2 menos 5 menos 16 menos 3, ó, eu comendo 3 aqui, ó, tem que observar, tem que tomar cuidado com isso. Menos 16 é igual. Então, ó, sinais diferentes, a gente subtrai. Eu vou ficar com 2 menos 5 menos 3 menos 16. Então, aqui eu tenho 5 menos 3, vai dar 2. 2 menos 16. Sinais diferentes, a gente subtrai e mantém o sinal do maior, menos 14. Então, eu tenho 2 menos 14. 2 menos 14 vai dar menos 12. Eu subtraio, ó, isso aqui quando eu não tenho o sinal, ele é positivo. Sinais diferentes a gente subtrai, mantém o sinal do maior número, que aqui o caso é o 14, menos 12. Então, é só uma questão de observar, planejar e executar. Não esqueçam as regras de sinais e nem a precedência dos operadores.
voltem lá nas questões para quem errou alguma questão do dia 1 ou do dia 2, volta lá, observa, analisa a sua resolução e encontra o erro. Depois vai lá e me conta se você conseguiu corrigir. Um beijo e até o próximo vídeo.